organismos, eles costumam apresentar esse receptor do tipo TOL, que é identificado pelos leucócitos a partir do momento que eles entram em contato com a circulação. Então é muito comum, é como se fosse uma marca registrada, né, dos micro-organismos, tanto bactérias como vírus, como fungos, apresentar esses receptores do tipo TOL em suas membranas que sinalizam, olha, eu tenho um micro-organismo aqui, olha ali o receptor do tipo TOL. Tá? A necrose é uma outra causa de estímulo, né? Outra etiologia da inflamação. A necrose nada mais é do que a morte celular não programada, né? Então é uma morte, vamos dizer, acidental de um tecido, que libera, a partir do momento em que eu tenho a necrose, eu tenho uma ruptura. Tá? A diferença entre a necrose e a apoptose, por exemplo, é que na apoptose eu tenho uma autofagia desta célula morta, enquanto que na necrose eu vou ter uma ruptura da membrana e extravasamento de seus conteúdos. E esses conteúdos dentro das células, eles jogados no espaço intersticial, né, eles vão aí apresentar uma importante ação inflamatória, pró-inflamatória. Por quê? Dentro das células eu vou ter ácido úrico, dentro das células eu vou ter espécies reativas de oxigênio, dentro das células eu vou ter proteínas envolvidas na síntese de DNA, eu vou ter os próprios DNAs, né, que podem aí reagir, que podem aí gerar um processo inflamatório a partir do momento que ele for liberado. O tipo de necrose, gente, por exemplo, nós observamos no infarto agudo do miocárdio, eu tenho necrose também no acidente vascular encefálico, eu tenho necrose no pé diabético, que acaba ali gerando uma morte tecidual, tanto que o tecido fica preto, fica escuro, é justamente como fica um tecido após uma necrose. Eu tenho a presença de doenças autoimunes como outro fator, né, desencadeador de uma resposta inflamatória. Então, por exemplo, principais, né, as doenças reumatológicas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, eu tenho artrose, eu tenho várias doenças reumatológicas que são caracterizadas pela destruição de tecidos próprios, né? Anticorpos, autoanticorpos são produzidos, são expressos e ativados e começam a entender, a enxergar proteínas do próprio organismo como organismos estranhos, tá? Um outro fator, gente, indutor de inflamação é a hipóxia. O que é a hipóxia? Uma condição de baixa concentração de oxigênio. O indivíduo, ele ficou muito tempo sem respirar, o indivíduo, deixa eu ver aqui, ele teve uma interrupção, né, da capacidade respiratória, ele diminuiu a concentração de oxigênio, ele inalou muito monóxido de carbono, enfim, eu tenho uma hipóxia, que é a baixa concentração de oxigênio, que vai estimular aí, estimular nas células que foram privadas de oxigênio, o fator indutor de hipóxia é um alfa. As células que não receberam oxigênio, eles vão estimular logo a produção deste fator indutor de hipóxia, que vai gerar também uma resposta inflamatória importante. E o outro elemento que estimula a inflamação são os corpos estranhos. Gente, nós precisamos, antes de entrar na inflamação e nos seus elementos, a gente precisa entender que o meu vaso sanguíneo, ele apresenta dois tipos de pressão importantes que mantém os fluidos, né, os elementos celulares, as proteínas dentro do vaso em uma concentração constante. Tá? Então eu tenho a pressão hidrostática, que é responsável por pressionar o fluxo, né, o líquido, o sangue, conteúdo intravascular neste sentido. Então a pressão hidrostática é como se empurrasse o líquido para fora. E a pressão osmótica coloidal, ou a pressão oncótica, ou coloidosmótica, né? Essa pressão exercida principalmente pelas proteínas plasmáticas, em especial, claro, a principal proteína do nosso sangue, presente no sangue, que são as albuminas, tá? Elas mantêm o conteúdo líquido dentro do vaso. A partir do momento que eu tenho uma diminuição da concentração de proteína, o que é que eu posso ter? Eu vou ter um extravasamento. Se eu estou dizendo que a pressão hidrostática empurra o líquido para fora, que a pressão oncótica ela mantém o líquido dentro do vaso, e a partir do momento que eu tenho diminuição das proteínas, tá, plasmáticas, eu vou ter o que, gente? Uma perda da capacidade de controlar os líquidos dentro do vaso. Então, por exemplo, eu tenho uma redução de pressão coloidosmótica em quais condições, gente?
Eu tenho doença hepática, doenças que diminuem a produção da albumina, já que é no fígado que nós produzimos a albumina. Né? Eu tenho uma condição de doença renal, com importante perda dessa proteína, uma proteinúria importante, que acaba levando o indivíduo a uma baixa condição a uma baixa concentração, né, de albumina sérica, consequentemente aumentando essa pressão hidrostática. Então, se eu tenho os elementos que mantêm a pressão dentro do vaso diminuído, o que é que vai acontecer com esse líquido? Vai sair, tá? Aqui eu tenho um esquema do transsudato. O que é o transsudato? É a saída de líquidos do vaso sanguíneo para o terceiro espaço, onde se concentra o líquido que caracteriza o edema. Esse é o transsudato, saída de líquido. Eu vou ter no exudato, que é característico, gente, da resposta inflamatória, tá? Prestar atenção. Aqui está a resposta inflamatória caracterizada. Eu vou ter o quê? O aumento do calibre do vaso. Eu vou ter o quê? O espaçamento entre o endotélio, como nós falamos anteriormente. Eu tenho a vasodilatação, tá? Eu tenho uma separação, né? Um aumento da permeabilidade vascular. E eu tenho também uma saída, né, das células brancas, dos leucócitos, do vaso sanguíneo para o meio intersticial. Neste caso aqui, nós estamos vendo o quê? Uma saída tanto de líquido quanto de proteínas, de células de defesa, tá? Que classifica o exudato, que são aí classificados em vários tipos de exudato, tá? Aqui é um tipo, né, de transsudato, de saída de líquido dentro dos vasos que estão aqui irrigando o fígado. Então, por exemplo, o sistema porta, quando é atingido por algum corpo estranho, algum parasita, né, que pode alterar a pressão dentro deste sistema porta e pode, consequentemente, gerar um extravasamento do líquido, né, que teoricamente tinha que estar dentro deste vaso, dentro do fígado ali de forma adequada, eu posso ter agora um quadro de ascite, ou seja, aquele líquido que estava dentro dos vasos circulatórios, dos vasos sanguíneos, eles vão ser extravasados, como nesse caso da ascite, que nada mais é do que acúmulo de líquido, né, de transsudato, de exudato também, porque aqui eu vou ter transsudato, eu vou ter proteínas, não necessariamente eu vou ter leucócitos, linfócitos, mas eu tenho baixas concentrações, mas em especial eu vou ter o que? Albumina e líquidos retirados do vaso sanguíneos, tá? Esse quadro se caracteriza aqui como ascite, principalmente a ascite está presente em indivíduos hepatopatas, né, cirróticos, a inflamação que gera a resposta inflamatória no fígado, que gera a regeneração do seu tecido, né, essa regeneração do tecido ela acontece com a substituição do parênquima hepático substitui o parênquima hepático, né, os hepatócitos, por tecido fibrótico, por fibrose. Consequentemente, eu tenho aí a perda de função desse tecido e eu posso apresentar a perda de líquidos dos vasos sanguíneos para a camada, para a região mesentérica, né? Para a cavidade abdominal. Beleza? Aqui é um outro tipo de perda de líquidos, né? De transsudato. Aqui é uma criança que foi acometida, né, com kwashiorkor, que é uma condição de desnutrição energético-proteica. A gente observa aí um edema generalizado, né, uma anasarca, os pés estão edemaciados. Observa aqui a pele bastante brilhosa, né? Eu tenho as mãos também inchadas, a região periorbital também, caracterizando aí um edema generalizado. Essa criança é um indivíduo que tem um baixo consumo energético, tem um baixo consumo de proteína, né? E, portanto, se eu tenho baixo consumo de proteína, eu posso, obviamente, perder a capacidade de segurar os líquidos nos vasos sanguíneos. E se eu perco a capacidade de segurar o líquido no vaso sanguíneo, eles vão extravasar, gerando o edema. Beleza? Então, o fluxo e calibre vascular, eu vou ter a vasodilatação. A vasodilatação vai me sinalizar o que, gente? A partir dos sinais da inflamação, né? A vermelhidão e o calor. A vasodilatação abre este canal, né, esses vasos que vão levar sangue ao local inicial da lesão, que vai me dar um sinal de vermelhidão e calor, porque o sangue tem uma função de levar calor. Por isso, indivíduos, obviamente, mortos, né, as pessoas que vêm a falecer e que estão em óbito, né, eles
eles estão frios, eles estão gelados, porque não tem sangue circulando, não tem sangue sendo bombeado. A vermelhidão é porque o coração, ó, o sangue é vermelho, então se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho maior quantidade de vaso, de sangue, consequentemente essa região ficará mais vermelho. Eu tenho um aumento da permeabilidade, né, da divisão, da separação entre o endotélio, as células endoteliais, que vai gerar um edema, tá? Eu tenho também a estase e a migração. Gente, a estase, o que é a estase? Quando imagine aqui, ó, eu tenho um vaso de calibre, eu tenho uma mangueira, né, de calibre normal, tá? Se eu aumento o calibre dessa mangueira, e além de aumentar, eu faço vários furos nessa mangueira, que seria o aumento da permeabilidade. Aquela água que antes passava com força ideal dentro dessa mangueira, vai passar com a mesma força dentro dessa mangueira, aberta e com vários furinhos? Né? Não. O que é que vai acontecer com esse fluxo? Esse fluxo vai diminuir a velocidade, vai diminuir a força. É isso que acontece para gerar estase. Estase nada mais é do que uma redução do fluxo sanguíneo. Quando eu tenho estase, eu tenho o sangue fluindo mais lentamente pelos vasos sanguíneos e, consequentemente, facilitando a migração leucocitária. Beleza? O que é que isso vai sinalizar? Observe aqui, ó.